Olá, eu sou a Camarena, sou do time de artesãos da Círculo e a aula de hoje é o Chamayone Dai, que é este camaleão. Adivinha em que fio que eu fiz? Isso mesmo, eu fiz no Amigurumi Glow e olha só como ele brilha no escuro. Vem dar uma olhadinha e assista ao vídeo. Começo o camaleão com o Amigurumi Glow e a agulha 3 milímetros. Faço anel mágico e 6 pontos baixos dentro do anel. Fecho o anel e coloco o marcador. Continuo com um ponto baixo, e agora faço 3 aumentos. Ó, 1, 2 e 3. E finalizo com 2 pontos baixos, um em cada buraquinho. Nesta carreira, um ponto baixo. E agora eu faço um ponto baixo e um aumento. 3 vezes, ó. Um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo e um aumento, um ponto baixo e um aumento. E ao final, novamente, 2 pontos baixos, ó, um em cada ponto de base. Novamente, um ponto baixo. E agora faço 2 pontos baixos e um aumento. Repito 3 vezes, ó, 2 pontos baixos e um aumento. 2 pontos baixos e um aumento. 2 pontos baixos e um aumento. E aqui ao final, 2 pontos baixos novamente, um em cada ponto de base. Um ponto baixo nesta carreira. E agora, 3 pontos baixos, ó, 1, 2, 3. E um aumento. Repito 3 vezes nesta carreira. Ó, 1, 2, 3 e um aumento. E mais uma vez. 1, 2, 3 e um aumento. E ao final, 2 pontos baixos. Um em cada buraquinho. 2. Nesta carreira, novamente, um ponto baixo. Começo com um ponto baixo e agora faço 1, 2, 3, 4 pontos baixos e um aumento. Repito 3 vezes na carreira. 1, 2, 3 e 4. E um aumento. E vou repetir mais uma vez. 1, 2, 3, 4. E um aumento. Finalizo a carreira com os 2 pontos baixos, um em cada pontinho de base.
um ponto baixo. E agora, 5 pontos baixos e um aumento. Repito 3 vezes nesta carreira. 2, 3, 4, 5. E aqui eu faço o aumento. E vou repetir mais 2 vezes. E ao final, são os 2 pontos baixos. Um em cada ponto de base. Um ponto baixo. E agora serão 6 pontos baixos e um aumento, 3 vezes nesta carreira. Então, repetirei mais 2 vezes 6 pontos baixos e um aumento. E novamente, ao final, 2 pontos baixos, um em cada buraquinho. E mais uma vez, um ponto baixo. E agora faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos e um aumento. E repito mais 2 vezes 7 pontos baixos e um aumento. E ao final, 2 pontos baixos. Um ponto baixo. E agora faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 8 pontos baixos e um aumento. Repito mais 2 vezes essa sequência: 8 pontos baixos e um aumento, e ao final, 2 pontos baixos, um em cada buraquinho. Um ponto baixo. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos e um aumento. E repito mais 2 vezes. 9 pontos baixos e um aumento. Então, 9 e um aumento. E vou repetir mais uma vez. 9 pontos baixos e um aumento. E aqui eu fiz um ponto baixo, depois 10 pontos baixos e um aumento. E vou repetir mais 2 vezes. 10 pontos baixos e um aumento. E ao final de todas as carreiras, aqui estou fazendo novamente 1, 2 pontos baixos. Nesta carreira, faço somente pontos baixos. Novamente, pontos baixos. E nesta carreira, faço novamente pontos baixos. E nesta carreira, farei novamente pontos baixos, só que pegarei somente as alcinhas de trás.
Nesta carreira, faço um ponto baixo. E agora, farei 4 pontos baixos e uma diminuição, 6 vezes. Pegando as duas alcinhas. Então, 4 pontos baixos e uma diminuição, 6 vezes nesta carreira. E ao final, 2 pontos baixos. Faço um ponto baixo. E agora faço 3 pontos baixos e uma diminuição. Repito 6 vezes nesta carreira. 3 pontos baixos e uma diminuição. E ao final, pontos baixos. Continuo com um ponto baixo. E agora, uma sequência de 6 vezes a sequência, 2 pontos baixos e uma diminuição. Então, repito essa sequência 6 vezes e ao final, pontos baixos. Então, 2 pontos baixos e uma diminuição. Vou repetir 6 vezes na carreira e ao final, pontos baixos. Sigo nesta carreira com um ponto baixo. E agora uma sequência de um ponto baixo e uma diminuição 6 vezes. Então, um ponto baixo e uma diminuição. Repito 6 vezes na carreira e ao final, pontos baixos. Faço um ponto baixo. E agora vou fazer o corpinho. Então, faço um ponto baixo e um aumento. Repito 6 vezes essa sequência, um ponto baixo e um aumento. E ao final, pontos baixos. Um ponto baixo. E agora a sequência. 2 pontos baixos e um aumento. Repito 6 vezes nesta carreira e ao final, 2 pontos baixos. Então, 2 pontos baixos e um aumento. Repito 6 vezes e ao final, 2 pontos baixos. Faço um ponto baixo. E agora faço 3 pontos baixos e um aumento. Repito 6 vezes e ao final, 2 pontos baixos. Agora, sigo somente em pontos baixos. Pontos baixos. Pontos baixos também nesta carreira. Pontos baixos. E assim eu vou modelando o corpinho dele. Agora faço um ponto baixo e farei uma sequência de 3 pontos baixos e uma diminuição. Vou fazendo
3 pontos baixos e uma diminuição, repito 6 vezes, e ao final, 2 pontos baixos. Pontos baixos. Um ponto baixo. Agora faço 2 pontos baixos e uma diminuição. Repito 6 vezes na carreira e ao final, 2 pontos baixos. Pontos baixos. Faço um ponto baixo e agora farei uma sequência de um ponto baixo e uma diminuição. Repito 6 vezes essa sequência, um ponto baixo e uma diminuição, e ao final, 2 pontos baixos. Nesta carreira, faço um ponto baixo e uma diminuição. Um ponto baixo e uma diminuição. Vou até o final da carreira, um ponto baixo e uma diminuição. Nesta carreira, eu tinha 15 pontos, eu fiz um ponto baixo e uma diminuição, fiquei com 10 pontos. Agora, antes de continuar aqui pro rabinho, eu vou encher aqui a cabeça para depois continuar o rabinho. Usarei a fibra siliconada e usarei o enchedor de amigurumi da Círculo. E aqui vou tomar o seguinte cuidado. Aqui nessa parte, lembra que eu fiz, né? Um ponto baixo, trabalhei os pontos, ao final 2 pontos baixos. Então, esta parte é para baixo. E agora, ao encher, eu vou manter esta parte aqui de baixo sempre reta. Eu vou modelando para ficar o formatinho aqui do camaleão. Eu vou ajeitando a fibra e vou modelando, tá vendo a cabeça dele? E essa ferramenta, ela é muito bacana porque ela tem esses 2 dentinhos aqui, ó. Então, ajuda bastante. E agora, continuarei em pontos baixos para fazer o rabinho. Fiz uma sequência de 9 carreiras aqui pro rabinho e agora vou encher o corpo. Eu vou enchendo em etapas para ficar mais fácil. Porque aqui, por exemplo, ó, tá vendo? Aqui é importante que fique mais retinho. Aqui, modelar, deixando aqui a parte de baixo bem retinha. E agora, vou encher o corpinho com a fibra. E continuo usando essa ferramenta, porque ela ajuda muito. Então, vou encher. E lembrando, ó, que aqui eu vou deixar retinho, ó, tá vendo? Pra ficar com esse formatinho aqui. E aqui no corpinho também. Prontinho, ó. Enchi, mantive essa parte retinha, ó, tá vendo? E agora aqui eu vou diminuir um ponto a cada carreira. Faço 1, 2, 3, 4 pontos. E aqui, ó, na parte de baixo, eu faço uma diminuição. E continuo em pontos baixos.
nesta carreira, faço somente pontos baixos. E na sequência, faço mais uma carreira de pontos baixos. Agora, faço novamente 4 pontos baixos. E uma diminuição, uma só em cada carreira. E finalizo em pontos baixos. E agora farei 2 carreiras de pontos baixos. Fiz 4 pontos baixos e aqui eu faço uma diminuição. E finalizo aqui, termino em pontos baixos. E agora, na sequência, farei mais 2 carreiras somente de pontos baixos. E agora, sigo em pontos baixos. Depois da carreira com a diminuição, fiz 2 carreiras de pontos baixos. Agora, fiz 4 pontos baixos e aqui eu faço novamente uma diminuição. E finalizo aqui em ponto baixo. E agora, seguirei novamente em pontos baixos. Prontinho, fiz 2 carreiras e diminuindo um ponto a cada carreira, ó, tá vendo? Vai ficando bem suave a diminuição aqui para fazer a cauda. Agora, corto o fio e puxo essa alcinha. Agora, vou encher só aqui, ó, o comecinho do rabo, porque se eu encher aqui, eu não vou conseguir enrolar o rabinho assim. Então, agora eu venho novamente com a ferramenta. E agora, vamos com cuidado. E vou enchendo aqui. Agora, tem 2 opções. Se esse bonequinho for para uma criança, você pode enrolar o rabinho, dando alguns pontinhos. Enrolando assim, ó. Agora, se não for para uma criança pequena, você pode usar um arame de alumínio. Este aqui é o de 1,5 milímetros. É importante que seja de alumínio para não enferrujar. Não use o de aço galvanizado e nem o de flor. O de flor ele é muito fininho, ele vai quebrar. E o de aço galvanizado, ele é muito duro para você curvar ele. Então, ó, só dobrei aqui, virei a pontinha. Coloco, ó. Vou colocar só no rabinho mesmo. E aqui, essa pontinha, tem esse alicate, tá vendo, ó? Tem a pontinha redonda. E aí, eu vou virar aqui a pontinha também.
Tá vendo? Como ele é de alumínio, ele é bem molinho. Prontinho. E aí fica facinho modelar. Vou apertar um pouquinho aqui e pronto. Então, você vai usar o de corte, que é este aqui, ó. Tá vendo? Esse é o de corte. E este é para modelar a pontinha do arame. Agora, vamos fechar. Vou colocar aqui a agulha de acabamento. Então, se você for costurar, deixe fio para costura, se você não colocar o arame aqui. Mas, se for o arame, então esse fio pode ser mais curtinho. E agora é só pegar pelas alcinhas de fora e vai puxando. Só tô apertando mais aqui o araminho. Prontinho. Agora, vou passar o fio aqui por dentro do anel. Saio aqui um pouquinho distante. Deixo bem fechadinho. Vou passar pelo arame. Atrás do arame. E agora eu vou enrolar e depois eu escondo o fio. Então, vamos lá. Então, aqui é importante, deixa eu tirar aqui, depois eu coloco. É importante você enrolar no sentido da parte mais achatadinha. Mas também, eu tô pensando em deixar ele de ladinho, para que ele possa ficar sobre a mesa. Então, agora eu vou enrolar. Vou aos pouquinhos. E prontinho, ó. Ficou bem bonitinho, né? Gostei. E agora dá pra você esconder o fio. Ó, E agora dá pra esconder o fiozinho aqui dentro. Ó, passando por aqui. Prontinho. E posso cortar a rente. Pronto, ó. Ficou bem bacana, né? O corpinho dele. Tá, aqui eu só vou reforçar essa parte aqui, ó. Aqui é a parte retinha. Então, agora falta só colocar os olhinhos e as perninhas. Ah, e esse detalhe aqui também. Agora, vou trabalhar nestas alcinhas aqui. Então, venho aqui na parte de baixo. Então, aqui eu tenho o começo e o fim das alcinhas. Pego estas duas alcinhas. Veja que a carinha está virada para mim. Agora, passo o fio e dou um nozinho. Aqui na parte de baixo, lembra a parte retinha? Vou trabalhar em pontos baixíssimos. Então, pego na alcinha e faço um,
2, 3, 4, 5, 6 ou o suficiente para que fique, ó, somente embaixo, tá vendo? Certo? Então, aqui fiz 6. Agora, dou uma laçada, pulo uma alcinha, vou na próxima e faço 6 pontos altos dentro da alcinha. Fiz 6 pontos altos, pulo uma alcinha, venho na próxima e faço um ponto baixíssimo. E novamente. Pulo uma alcinha, venho na próxima e faço 6 pontos altos. Pulo uma alcinha, venho na próxima e faço um ponto baixíssimo. E continuo assim. Aqui embaixo, ó, tá vendo? Tenho aqui a parte achatada. Então, eu venho até aqui, ó, deixo três alcinhas aqui, que farei em pontos baixíssimos. Cheguei aqui no final, pulei uma alcinha, fiz um ponto baixíssimo, mais um, e um ponto baixíssimo aonde eu amarrei, onde eu comecei. Prontinho. Puxei a alcinha e já passei aqui pela agulha, esta é a número 16. Agora eu venho aqui, conto 1, 2 para frente, passo a agulha por baixo das duas alcinhas, ó, de trás para frente. Não puxo com força. Agora, passo pela alcinha da frente, aqui do último pontinho crochetado. E agora, passo por baixo das duas alcinhas do ponto que pulei. E puxo. Ele vai ficar igual aos pontinhos que estão ao lado dele. E agora, passo aqui para dentro. Pelo pontinho mais próximo. Vou pegar este daqui que é do começo. Vou passar também. E vou aproveitar para já travar ele amarrando neste daqui. Então, sai no mesmo lugar que o outro fio. Prontinho. Agora farei os olhos e as patinhas. Para fazer o olho, faço anel mágico e 6 pontos baixos dentro do anel. Continuo com amigurumi glow. Aumento em todos os pontos. Ficarei com 12 pontos baixos. Um ponto baixo e um aumento.
Serão 18 pontos baixos nesta carreira. Agora, faço os pontos pegando por trás, ó. Então, posiciono minha agulha, ó, de dentro para fora, passo por cima do ponto, laço o fio e finalizo como ponto baixo, de novo. Passo, ó, de dentro para fora, passo por cima do ponto. Ó. E finalizo como ponto baixo. Vou até o final. Aqui é bacana você contar para você saber exatamente aonde termina aqui do outro lado. Então, se tenho 18 pontos, conto aqui 18 pontos também. Prontinho, esta aqui é a base do olho. E agora faço pontos baixos. Faço um ponto baixo e uma diminuição. Vou até o final da carreira. Um ponto baixo e uma diminuição. Deixa eu diminuir aqui a alcinha. E vou até o final da carreira, um ponto baixo e uma diminuição. Sigo agora em pontos baixos. Faço um ponto baixo e uma diminuição, repetirei 4 vezes nesta carreira. Um ponto baixo e uma diminuição. Cortei o fio e puxo. Este fiozinho eu vou colocar lá para dentro. Agora, coloco a agulha de acabamento, eu uso 16. E vou arrematar, vou tirar este degrauzinho primeiro. Então, conto 1, 2, de dentro para fora, passo a agulha por baixo das duas alcinhas, sem apertar. Agora, passo a agulha pela alcinha da frente, por cima, ó, do último ponto crochetado. E agora, por baixo das duas alcinhas de fora para dentro, do ponto que pulei. Agora, puxo. E ficarei com um ponto igual aos pontinhos que estão ao lado dele. Agora, vou fazer o seguinte, ó. Eu tenho a alcinha de fora, a alcinha de dentro. Vou pegar a alcinha de dentro e vou fechar aqui, pegando essas alcinhas. Ó, fechei 2 pontinhos, mas não vamos esquecer de encher com a fibra siliconada. E neste caso, usarei a pinça. Então, é sempre bacana você ter pertinho de você a pinça e o enchedor de amigurumi, que é este daqui, ó, da Círculo. Eu só uso ele. Ele é bem bacana. E quando são peças menorzinhas, como essa daqui, eu uso a pinça, que também é da Círculo.
continuo pegando pelas alcinhas de dentro e vou fechando. Agora, passo a agulha por dentro do anel, saio aqui do outro lado, vejo se tá bem fechado. E agora aqui posso até dar um pontinho aqui mesmo. Que esta parte ficará na carinha do camaleão. Vou modelando. E agora passo por dentro. E corto o dente. Prontinho. Temos mais uma partezinha aqui nos olhos. Agora, volto aqui nas alcinhas. Então, ó, tenho as alcinhas. Lembra que eu fechei pegando as alcinhas de dentro? Então, ficaram as alcinhas de fora. Lacei o fio, dei um nozinho. E agora, farei pontos baixíssimos, pegando essas alcinhas. E vou dar toda a volta. Prontinho. Corto e puxo o fio. Agora, este fio, que é o do começo, eu vou passar ele aqui pra dentro. E este aqui do final, conto 1, 2. Passo aqui por baixo das duas alcinhas, ó, pulei um pontinho. Passo sem apertar. Passo por cima do último ponto, crochetei pela alcinha da frente. E agora, busco aqui, ó, o pontinho que pulei. E aí, puxo. E agora, passo também aqui por dentro. Ó, eu preciso deste buraquinho aqui, ó, para encaixar o olhinho do camaleão. E aqui eu posso amarrar. E corto. Prontinho. Agora, vamos colocar uma pérola preta, que será o olhinho dele, a pupila. Vou usar a linha de pesponto Max da Círculo, na cor preta, e a pérola de 6 milímetros, na cor 30. Passei a linha dupla aqui na agulha. Então, venho aqui embaixo, saio aqui do topo, ó, deixo o fio, pego a pérola, passo
e vou lá para baixo. E vou ajeitando até que a pérola se encaixe aqui nessa abertura. Prontinho. E aqui eu amarro. Falta só mais uma etapa aqui no olhinho. Agora, aqui, ó, eu tenho a alcinha da frente. Então, vou pegar somente a alcinha da frente. Dou um nozinho. E farei os pontos baixos. Faço 1, 2 e um aumento. E vou toda a volta. 1, 2, ó, um ponto baixo. Um ponto baixo e um aumento. Puxo a alcinha e faço o mesmo acabamento aqui no final. Ó, pulo 1, 2, ó, pulo 1, venho na próxima. Por cima da alcinha do último ponto crochetado. E por baixo das duas alcinhas do ponto que pulei. Vou dar uma modeladinha aqui, que a gente achatou ele tanto apertar. E agora posso amarrar com do início. Prontinho, faço os dois olhinhos. Para as patinhas, reservo 25 centímetros de fio aqui no começo. E aqui eu faço um nozinho como se fosse começar uma correntinha. Agora tenho o que chamo de fio curto, que é este que eu reservei, e fio do novelo. O fio curto passo por cima da agulha, pela frente dela, ó. Passei e viro pra mim, fez uma alcinha, ó, cruzei aqui, tá? Ó, meu dedo ficou entre os dois fios. Seguro aqui pra não girar, laço o fio do novelo e passo por dentro das duas alcinhas. De novo, fio curto por cima da agulha, laço o fio do novelo e passo por dentro das duas alcinhas, ó. Este é o movimento. Assim e assim. Faço 9 pontinhos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 9 pontos baixos sem correntinha. Agora, faço uma correntinha, deixo este fiozinho e volto pegando somente as alcinhas de trás e faço pontos baixíssimos. Ó, tô pegando só a alcinha de trás. Em pontos baixíssimos. Aqui na extremidade é o 9º ponto. Coloco a agulha, ó, por baixo das duas alcinhas aqui,
Tá vendo? Então, dei duas aqui e duas aqui. E agora aqui eu faço 6 pontos baixos. Então, fiz 6 pontos baixos, dei a volta. E agora veja que as alcinhas estão aqui, ó. Então, volto. 8 pontos baixíssimos. Cheguei aqui no final. Corto. E puxo esse fiozinho. Prontinho. Faço as 4 patinhas iguais. Passei aqui um fio. Primeiro, ó, vejo o lado direito, né? Esse daqui. Passei um fiozinho pela agulha de acabamento. E agora, ó, apoiado na mesa, eu vou colocar uns 3 pontinhos apoiado na mesa. Então, vamos pensar aqui, ó, onde terminou, tá vendo? O lequinho. Eu conto 1, ó, aqui, ó, 1, 2, 3, entre a terceira e a quarta. Então, apoiado, introduzo a agulha. Ó, passei a agulha. E venho aqui pro pontinho do lado. Ó, passei. Passei a outra ponta. Eu venho um pontinho acima. E saio no mesmo lugar do primeiro fiozinho. Prontinho. Agora, eu vou amarrar. Amarro forte. E dou um nozinho. E puxo. Ó, aperto. Que ele entra. Agora, junto os dois fios. Passo pela agulha. Volto no mesmo buraquinho. E aqui, ó, eu já passei outra patinha. Eu vou sair aqui no mesmo lugar. Prontinho. Que aí a patinha, ela fica bem presa. Por quê? Amarrei ela por um ponto baixo. E aqui, por segurança, se você quiser, que eu acho que não tem necessidade, mas você pode amarrar mais uma vez os 4 fios, ó. E agora, deixa eu pegar a pinça. E vai entrar com o fio lá dentro, ó. Prontinho. E aí, você pode cortar, ou passar novamente o fio se quiser. Então, já tenho 2 patinhas. Farei a mesma coisa com as perninhas. A perna, ó, então, contei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entre a sexta e a sétima carreira, alinhado ao bracinho. Então, aqui faço a mesma coisa. Passo.
Um pontinho acima. Vejo que tá tudo certinho. Ó, vi se tá tudo certinho, tudo alinhadinho. E agora, amarro também. Prontinho, ó, já está com as 4 patinhas. Agora, vamos colocar os olhinhos, que é o que vai dar a carinha mesmo de camaleão. Primeiro, posiciono os olhinhos. Então, vamos lá, vamos pensar numa medida. Apoiei o olho. Então, aqui novamente, ó, no final do lequinho, então, tenho um leque, ó, entre o segundo e o terceiro lequinho. Ou alinhado ao centro aqui da cabeça. Então, pus. E ele vai encostar aqui no lequinho. Ó, tá vendo? Vou fazer a mesma coisa com o outro olhinho. Ou entre os dois leques, ou você pode usar como medida centralizado aqui na cabeça. Então, olhe, veja se está tudo em ordem. Encostadinho aqui no lequinho. Agora, eu vou pôr uma gotinha de cola aqui no meio. Para que o olhinho não saia do lugar, mas só no meinho. Para que ele não saia do lugar enquanto eu costuro. Porque eu acho que o alfinete, ele acaba se mexendo, não sei, eu acho mais interessante pôr, ó. Então, agora não vai sair do lugar. E faço o mesmo aqui com o outro olhinho. Agora, com o fio glow, ó, vou desfiar e pegar só 2 cabos aqui do fio. Passei pela agulha, é a 16, dou um nozinho e agora vou costurar os olhos. Veja que eu uso o fio, ó. Então, eu tenho só 4 cabos aqui, mais fininho. Então, eu dou um pontinho aqui embaixo. Passo aqui por dentro. E assim, vou começar a costurar o olho. Eu não gosto de deixar só colado. Até poderia ficar bem preso. Mas eu uso a cola quente somente para posicionar e depois eu faço a costura. Agora, é importantíssimo o seguinte, ó. Eu passo por trás das 2 alcinhas, ó. Tá vendo? Passei. Agora, volto um pontinho. E quando eu volto, eu passo novamente a agulha por trás das 2 alcinhas. Assim, ó. Eu não vou passar por cima. Até porque, neste caso, estragaria esse detalhe aqui do olhinho do camaleão. Pronto. Dou um pontinho aqui na carinha dele. E volto por trás das 2 alcinhas, ó. Tá vendo? Passei. Esse fio é bem forte, viu? Agora, volto por trás das 2 alcinhas. Passei. E assim, eu vou dar toda a volta aqui. Agora, pego novamente
um pontinho aqui da carinha. Quando eu pego o pontinho, é bem embaixo do olho. Não vou pegar aqui longe, né? Eu pego aqui bem embaixo. E vou fazendo a costura. Eu sempre costuro assim, por trás das duas alcinhas. Ida e volta. E como estou com o fio mais fininho, e também da mesma cor, o mesmo fio, porque lembre-se, na hora de costurar, se você usar uma linha de costura, ela não brilha no escuro. Então, pode ser que apareça aqui. Pode até ser um detalhe, se você quiser, mas teria que costurar muito bem, porque ela pode aparecer preta, né? Aqui na hora que você apaga, vê o bonequinho no escuro. Então, é importante costurar também com o glow. Dei a volta, já estou aqui no segundo olhinho, ó. E aqui, ó, passei o fio pra dentro. Aí, dou um pontinho lá dentro, ó, aqui embaixo. Pra dar um nozinho. E mais um. E aí, passo o fiozinho pra dentro. E corto a rente. Agora, dou uma arrumadinha, né, porque achatei tanto ele na hora da costura. Então, tiro todos os fiozinhos. Dou uma arrumadinha aqui no camaleão. Não é o máximo? Então, você pode fazer no Amigurumi Glow e em outros fios da família Amigurumi da Circo. Espero que tenha gostado, curta, compartilhe, se inscreva aqui no canal e até o próximo vídeo. Beijo!